A gente recebe aqui no estúdio da CBN Maringá Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês. Para a gente começar, vou pedir para você falar um pouco da tua vinda aqui à nossa região, como é que tá a agenda e principalmente como é que tá a pré-campanha. Olha, assim, é uma agenda muito recheada, eu mal estou dormindo, né? É aquela coisa assim, tô fazendo visitas pelos estados de duração de uma semana, para eu conseguir rodar o maior número possível de estados. E você começa a semana com energia, já na quarta-feira o negócio começa a cair, na quinta-feira você já vira um zumbi, na sexta-feira você morre. Estamos no começo da semana, então... Sim, mas a morte tá vindo cedo já, porque os meninos montaram uma agenda muito extensa e isso é muito bom. Eu tô conseguindo conversar com muitas rádios, eu tô conseguindo conversar com a imprensa, reunir com as pessoas, mas aí, né, começa a vir um cansaço. Por mais que eu seja na média jovem para um pré-candidato, tenho 42 anos, não sou mais aquele cara de 25 que tinha aquela resistência, podia sair à noite e no outro dia de manhã estava trabalhando. Então, trabalha bastante, mas aguentar o pique vai ser pesado. E por onde você anda, você tem causado um grande movimento, né? A gente vê através do chat, inclusive, as pessoas ali fazendo algumas perguntas. A pergunta que foi feita, eu vou avisar que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre como foi montar um partido. O senhor conseguiu algo único no país, né? E qual que é o maior desafio? Primeiro, montar o partido realmente hoje em dia, com essa legislação, é meio que para poucos, então nós precisamos estudar muito a legislação, estudar os métodos dos partidos que deram certo e conseguiram ser montados e os que deram errado. A gente olhou basicamente um projeto que o Bolsonaro montou para o Aliança pelo Brasil e a gente fez quase tudo ao contrário dele, né? Ele errou demais nas estratégias e a gente botou muita tecnologia. A gente tem alguns dos jovens mais brilhantes do Brasil trabalhando conosco. Nosso time é incrível, nosso time de tecnologia é sensacional. E é um privilégio que a gente tem de ter isso. E nós temos também muitos militantes, são mais de 2.000 jovens ao redor do Brasil coletando assinaturas, e a gente conseguiu montar em tempo recorde o partido. Pois foi o sistema político que tomou um susto. Mas como? Aí depois que monta, até te respondo a segunda parte da pergunta que é boa. Depois que monta, aí os políticos lá vêm conversar. Oh, parabéns, sempre imaginei que ia conseguir. Aí um deles virou pra mim, estamos aqui com o novo bilionário do país. Eu, bilionário, né? Que você vira presidente de partido, todo mundo imagina automaticamente que você vai andar com o Daniel Vorcaro no Jartinho, vai participar das festas que ele organizava em Trancoso, mas não é o caso, né? Eu tô rodando o Brasil de carro e eu pretendo que o partido seja o partido dessa natureza. O partido do jovem com uma ideia boa, das pessoas com inteligência e que usam a tecnologia a favor de um projeto bom para o Brasil, um partido de pessoas corajosas e modestas. Porque se você não é aquilo que você prega, você é um falsário. E hoje a política brasileira é tomada de falsários. E a gente está cansado de tanto falsário. Então nós seremos muito autênticos e muito verdadeiros o tempo todo. Enquanto o partido se manter assim, ele será o melhor partido do Brasil. Mas aproveitando, desculpa, Télio, vou atravessar, aproveitando que o senhor tocou no assunto que está fazendo campanha sem verba, né? Mas da onde vem a verba para gasolina, então, que o senhor está abastecer o carro? De manhã para pagar o hotel, para pagar o almoço para o nosso cameraman. De maneira bem clara, as pessoas doam para o partido. Hoje a gente tem um sistema de filiação, então a pessoa pode se filiar. Quer se filiar, não tem dinheiro para pagar? Não paga. Agora, quer se filiar e me doar R$30 por mês, R$50 por mês? Soma e ajuda. E muitas pessoas estão fazendo isso. Não é que é um valor vultuoso, mas dá para você abastecer uma gasolina, pegar um hotelzinho e você ir conduzindo. E eu tô conseguindo fazer pré-campanha com isso. E eu vou dar um exemplo. A gente vai organizar em Curitiba um evento pago, né? Os eventos nossos aqui, por exemplo, Maringá, Londrina, Cascavel, serão eventos gratuitos, mas em Curitiba será pago. Pô, vai levantar vendendo um ingressozinho aqui ali, talvez R$10 mil, uma gasolina mais aqui. É isso, é uma campanha modesta, mas a gente sabe que a gente consegue fazer, porque a nossa força tá aqui, nas coisas que a gente vai falar e no impacto das nossas ideias. O lance de eu chegar, eu vou botar um cantor sertanejo, isso é pra nada, isso aí, acho que os caras gastam na campanha acreditando que essas coisas funcionam e não funcionam. Sim, é uma campanha antiga, né? Teu partido tem quantos filiados hoje? Bateu 14 mil hoje. Hoje, 14 mil? Na verdade ontem, mas... Viu? Vocês vão ter tempo de televisão? Formalmente não haverá. E isso faz falta? Depende do modelo de política que você faz. Se você for um candidato de política tradicional, faz falta. Porque é uma política de cooptação, de volume, aí você precisa ficar tocando aquelas músicas na TV, na rádio. O homem é bom, o homem cuida de gente, eu gosto de povo. Que é aquele papo furado. Eu não sou nessa linha. E por não ir nessa linha, eu acho que as redes sociais podem suprir um caminho. E, naturalmente, a imprensa tradicional e o rádio suprem outro. Eu acredito muito no rádio. Eu sou entusiasta, já porque eu sou um cara que faz live. Eu não tenho rádio, mas eu faço live, que é quase como se fosse minha rádio digital. E isso gera um tipo de contato completamente diferente. Então, eu tô rodando em rádios no Brasil. Eu falo, olha, eu paro tudo na agenda pra ir numa rádio.
E rádio a gente consegue conversar diretamente com as pessoas que moram naquele lugar. Então, isso consegue compensar, sim. Ô, Renan, você não é daqueles políticos tradicionais que eu sou bom, ajudo o povo e assim por diante. No entanto, você adotou uma estratégia nitidamente de provocação, de gerar polêmicas. Pelo menos é o que a gente tem visto. Tá dando o que falar, né? Está dando o que falar. Né? Independente das posições, às vezes absurdas, por exemplo, a semana passada, a Câmara de Vereadores do Recife aprovou a moção de repúdio ao senhor. Eu quero receber essa moção. É pública. Por ter se dirigido aos indígenas como um povo maldito, gente maldita, sabotadores. Não procede isso? Procede que eu chamei os indígenas que invadiram a Cargill, lá na região norte, que colocaram caminhoneiros por 8 dias sem poder sair, passando fome, não conseguindo entregar, como vagabundos. Porque pra mim um grupo que se coloca como um grupo étnico, manipulado por ONGs, que na maior parte não são brasileiras, trabalhando pro PSOL, impedindo a produção e o escoamento da produção nossa de agricultura, impedindo o caminhoneiro de entregar, fazendo uma luta que eles mesmos não sabem explicar, todos cooptados. Essa palavra, o que eles fazem tem nome, é vagabundagem. E vagabundo precisa ser combatido. Eu acho muito engraçado. Eu imagino que as pessoas de esquerda lá da Câmara de Recife que estão premiando aí, ou me culpando, premiando os índios, mas me culpando por isso, ficaram indignadas com o 8 de janeiro, quando os bolsonaristas foram lá e depredaram os 3 poderes. Então, quer dizer, o índio pode depredar patrimônio público e privado, pode sabotar o Brasil, tá? O índio pode. Agora o bolsonarista não. Não tem que, assim, eu repudiei as duas coisas. E o que o índio fez lá é coisa de vagabundo. E é coisa de vagabundo, não tem o que dizer. Teve caminhoneiro que vocês não viram os relatos dos caminhoneiros. 8 dias parados. 8, não tinha como sair pra ir pegar comida. Pediram para as pessoas levarem água pra eles. Então, assim, em nome de uma causa que eles nem sabem explicar, não, porque isso pode gerar uma poluição do rio. Ninguém ali deles liga pra poluição do rio, é só um índio instrumentalizado pra tocar uma causa. E aí o nome é vagabundo. Mas não é polêmica pela polêmica. Eu posso usar esse gancho desse índio para falar sobre a questão dos modais que a gente tem no Brasil, do sistema de transporte, da falta de investimento em infraestrutura que a gente tem. E que faz com que quando há uma tentativa de unir hidrovia com ferrovia para escoar a produção e não depender tanto do sistema rodoviário que o Brasil tem, que também é precário, a gente se sabota e bota um índio para evitar que a gente use os nossos próprios rios para transporte. Isso é um problema essencial do Brasil. O Brasil não consegue escoar a produção. Então o índio vagabundo, no caso, ele permite que a gente discuta problemas centrais do Brasil. E eu vou trazer soluções para esses problemas centrais. Parece que você falou em Bolsonaro. Pelo que andei dando uma pesquisada aqui, o Flávio Bolsonaro é um dos teus alvos, né, de críticas, é isso? Tem que ser, né? Até disse porque ele queria que ele morresse. Não, eu falei que ele tem que morrer politicamente. Assim como eu falei que ele tem que ser... existia politicamente na frase. Depois mas, então, aí é complicado, porque outro dia eu falei que ele precisa ser destruído. Então, quer dizer que eu vou desmembrar o corpo dele? Não sei. Então a corrupção... Olha só, a corrupção no Brasil, ela é uma... Né, vou usar por lá palavrões, tem que ser cuidadoso com as palavras, mas a gente usa, as palavras podem ter mais do que um significado. Né? Então, quando eu estou falando da morte de um político, se eu não estou colocando isso num contexto de um assassinato, eu estou falando de uma morte política. E por que ele teria que morrer politicamente? Porque ele, além de corrupto, ele é um traidor e ele suga a esperança das pessoas do antipetismo, o universo antipetismo, ele traz para si, ele e o pai dele, e gastam apenas um culto à personalidade. Eu vou te dar um exemplo claro. Eu não gosto do Nicolas Ferreira, tá? Não gosto. Dito isso, o Nicolas Ferreira convocou uma manifestação contra o STF, contra o escândalo do Banco Master. Eu também convoquei. Em outra data e tal. Supostamente a manifestação é sobre isso. O Flávio Bolsonaro sobe num palanque, começa a tocar umas músicas lá, que tem sonoplastia nas manifestações deles. Aí ele começa a discursar sobre ele, e fala que, o meu pai deu muito Bolsa Família. Deixa eu entender, isso que não era sobre o Banco Master, não, ele transformou num comício. Então, se você reparar direitinho, o que os bolsonaristas fizeram? Pegaram as manifestações que nós organizamos contra o PT, que derrubaram a Dilma Rousseff, e transformaram aquilo num culto em que você fica cantando Viva Bolsonaro. Ora, isto é basicamente tirar uma energia cívica, uma energia que as pessoas têm para mudar o país delas e focar em idolatrar um idiota. E o Bolsonaro, com todo respeito, estamos em Maringá, as pessoas amam o Bolsonaro aqui. Vocês me desculpem a população de Maringá, mas é um tonto. O Flávio é um tonto corrupto, todos muito ricos, que sem nenhuma coragem, o Flávio Bolsonaro esperou dar as 27 assinaturas lá para a CPI que envolve o Toffoli e o Xandão. E aí ele foi o 29º justamente para não se comprometer. Não tem coragem de falar desses assuntos. Só que na hora de colocar pessoal na frente de quartel, para correr os riscos, ele coloca. Eu não consigo achar isso correto.
Não acho isso coisa de líder, não acho isso coisa de pessoas capazes ou inteligentes. Eu acho isso apenas traição. E volta a falar, o cara vai lá, sou de direita. Não, meu pai deu Bolsa Família. Como é que é? A população do Paraná trabalhadora vai ouvir um cara que fica falando em dar Bolsa Família como objetivo eleitoral. Não era o que o pai dele criticava? Então, eu não consigo aceitar um negócio desse. E isso tem que ser combatido. O que o senhor acha do Lula? Do Lula? Um péssimo líder. Um líder que também cativou uma classe média, isso nos anos 80 e 90. Mesmo sendo eleito 3 vezes presidente? O homem erra. Sim. O povo erra. A voz do povo não é a voz de Deus. O senhor cita os eleitores como tratados como retardados mentais. Sim, o eleitor é tratado como retardado mental, essencialmente. O que isso quer dizer? O eleitor é tratado com estímulos muito simples, que pegam gatilhos com o eleitor de aproximação, de amor e ódio, e aí você fica jogando esses gatilhos pro eleitor. Então você vai, desde o cara do centrão que vai fazer a campanha do o homem é bom, eu gosto do povo, gosto de cuidar de gente, aquelas coisas, aquelas platitudes, até, por exemplo, um petista o tempo todo explicando, você vai comer picanha, meu governo você vai comer picanha, mas de maneira clara. Não houve uma política nenhuma que tornou o brasileiro um consumidor mais capaz, né? Um consumidor que tem produtos diferentes na mesa dele, inclusive a picanha. Não houve geração de renda e complexidade econômica no Brasil que permitiria isso. Não houve nem sequer uma explicação numa política. Ou seja, é uma política baseada num meme e numa imbecilização. E do outro lado, o bolsonarismo sempre assim, olha a hipocrisia da esquerda ali, olha só o que a esquerda falou. Que isso? É uma política Big Brother, é uma política de bobo. Viu, o problema é que os nossos problemas não são senhor bobos. Também é bobo? Não porque eu falei que quem trata o eleitor é tratado como retardado. Não que não existe eleitor retardado também. Existe eleitor retardado. Vou dar um exemplo. E o que vota no senhor é o quê? Olha, muito inteligente. É muito inteligente. Porque eu sou o único que apresenta propostas. Segue os algarismos, né? Vou até te interromper um pouquinho. Eu não trato ele como retardado. Eu gostaria que o senhor detalhasse, então, qual a sua maneira de fazer política, uma vez que o senhor criticou abertamente vários artifícios usados nas campanhas. Sim. Então, qual seria a maneira ideal, a seu ver, de conduzir uma campanha? Como você deve conduzir essa campanha ao longo desse tempo, então, para não tratar os seus possíveis eleitores como retardados, como o senhor usou esse termo, vou repetir aqui, e para ter ainda assim uma chance, sem usar esses artifícios todos que o senhor condenou na sua fala, de ser eleito? De maneira clara, sendo brutalmente honesto. Brutalmente honesto a ponto de eu falar que o eleitor pode sim ser tratado como retardado muitas vezes, ele pode se comportar como retardado muitas vezes, e o eleitor erra. A gente tem que partir do princípio que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque existe essa deificação da vontade popular. A vontade popular erra. A cultura de massas no Brasil não é exatamente a cultura mais incrível do mundo. Nós cometemos erros em série. O brasileiro não é perfeito com quase nenhuma cultura é perfeita, mas o brasileiro vem errando muito. A cultura de massa brasileira é ruim. E nós precisamos tratar de todos os problemas tratando as pessoas como adultos, não como crianças. Então, quando eu vou pro Nordeste, eu vou falar, olha, nós precisamos aumentar a atividade econômica aqui. Nós precisamos diminuir a dependência que vocês têm do dinheiro oriundo do governo federal e dessas políticas assistenciais. Outra coisa, aqui no Nordeste, a incidência de compra e venda de voto é muito alta. Se você vende o seu voto, eu vou prendê-lo. E se o político compra o voto, eu vou prendê-lo mais ainda. Isso, eu vou numa rádio, eu fiz isso no Nordeste, eu falei para as pessoas, Renan, mas você pode perder voto. Eu vou perder alguns votos. Mas do outro lado, a pessoa que vai entender a mensagem, o tipo de adesão que ela vai ter comigo, é uma adesão muito mais forte, que é a adesão honesta, a adesão sincera. E a aquisição dela é mais difícil, mas ela é muito mais profunda e ela dura mais tempo. Que eu prefiro fazer esse tipo de investimento. O Milei, só pra te falar, o Milei fez isso na Argentina. O Milei foi brutalmente honesto. Eu vou fazer reformas que vão doer muito. E ganhou. Eu vou interromper essa sua fala só um segundo, porque a gente tem um ouvinte que mandou pra gente a seguinte mensagem. O irmão dele tem retardo mental. É uma condição de nascença. E esse termo não deveria ser usado pejorativamente. É algo que já se combate há muito tempo. Então, é um recado aqui do ouvinte, de repente, para ajustar esses termos de campanha. Não sei se o senhor vai levar isso adiante ou não, mas realmente é um termo que é usado bastante pejorativamente. E quem tem alguém com uma condição de retardo mental na família pode se sentir bastante ofendido, como foi o caso do nosso ouvinte aqui. É uma pena, mas eu vou continuar me expressando de maneira veemente com as pessoas. Vamos para mais uma polêmica, então. O senhor falou que os sulistas são otários. Tá correta essa fala? Estamos em algum no sul, momento, né? Não, e que os paranaenses deveriam, sim, cobrar mais dos parlamentares, né? Que nós trabalhamos muito, geramos muito e cobramos pouco. Exatamente.
O eleitor do Sul perde muito tempo com questões ideológicas e não cuida do próprio interesse diante do Pacto Federativo. O que tem pro eleitor do Sul é de maneira muito clara e muito simples. É um eleitor que é trabalhador, é um eleitor que ajuda a carregar a carga de impostos do governo federal, é um lugar, região de gente altamente produtiva, que vota muito mal. Então tá preocupado em votar, não, vou votar no deputado aqui que vai enfrentar o comunismo. Não, estamos derrotando o comunismo lá em Brasília. Tá, e a tua estrada que liga região de Londrina, Maringá até Curitiba? Ninguém tá resolvendo. O seu dinheiro está sendo tirado aqui e está sendo mandado para um político corrupto do Maranhão tratar mal as pessoas que moram no Maranhão. E aí o eleitor daqui não se rebela com isso. Ele aceita a estrada esburacada, mas acha que está lutando contra o comunismo. Tem alguém levando vantagem sobre o eleitor do sulista. E esse alguém é bem claro. Eu posso colocar o Ciro Nogueira, do PP, eu posso colocar os políticos do Centrão em geral, e eu posso colocar os políticos de espetáculos, políticos de redes sociais, que vota-se muito e muito no Sul, que não cuidam em nada. Vamos pegar Santa Catarina, passar um pouco do Paraná e ir pra lá também. Santa Catarina, a discussão é, o Carlos Bolsonaro pode ou não pode ser nosso candidato ao Senado? Mas por que Santa Catarina tem que ter o Carlos Bolsonaro? Qual a função social do Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado? Porque essa é uma preocupação. A preocupação de Santa Catarina é o seguinte, por que não vem dinheiro para terminar a BR? Por que Santa Catarina tem índices de cobertura de esgoto dos mais baixos do Brasil? Essa deveria ser a preocupação deles. Mas não entra. Porque o eleitor, ele é uma pessoa trabalhadora, vai entrar numa lógica de, não, preciso discutir questões ideológicas de Brasil e se esquece que o próprio Estado é largado à míngua. O eleitor tem que se despertar para o alto interesse. E a provocação que eu faço é o seguinte, o político do Nordeste, esse político que extrai dinheiro do Pacto Federativo e bota no bolso em grande parte e não liga à população, ele é mais efetivo em cuidar do interesse da região dele, por mais que ele se beneficie pessoalmente disso, do que um político daqui, que só faz espetáculo e grava vídeo. Quantos votos o senhor acredita que deverá ter nesta eleição? Você não vai pedir voto pelo jeito, né? Você prefere ofender o eleitor do que pedir voto. Me parece que é esse o discurso, é essa a estratégia. Eu não posso pedir voto porque eu estou em pré-campanha. Então, se eu pedir voto aqui, eu vou tomar uma multa eleitoral. Exato. Não, eu vou pedir. No momento certo, eu vou pedir, obviamente. Então, mas eu vou pedir de maneira honesta. O que eu vou falar é o seguinte: se eu chegar para um eleitor que vendeu o voto dele para vereador na última eleição, que isso aconteceu na casa dos milhões no Brasil, eu vou falar que ele tá errado em fazer isso. Eu vou avisar que eu não vou comprar o voto dele. E eventualmente eu vou falar que se ele quiser esse tipo de relação comigo, eu não vou querer o voto dele de maneira nenhuma. E acho incorreto ter um tipo de relação política dessa. Dito isso, se ele quiser enfrentar o crime organizado, eu vou enfrentar com a veemência que ele nunca viu na vida. Se ele quiser gerar atividade econômica na região dele, eu vou gerar de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se ele quiser enfrentar privilégios, eu vou fazer isso de uma maneira que ele nunca viu na vida. Se isso vai agradar ele, ele vota em mim. Se isso não agradar ele, paciência. Eu não vou comprar ele no final. Mas eu vou só te interromper, Télio, porque para pedir voto você precisa ter um plano de governo bem explicado, e aí você estava falando sobre essa questão da segurança, por exemplo. Vou sair um pouco das polêmicas, ou entrar nelas, não sei, depende da sua fala. É difícil. Mas um processo. Essa estratégia, polemizar, então não dá para sair. Quais são os principais planos de governo que você tem para apresentar ao eleitor, de maneira que ele seja tratado com dignidade e inteligência suficiente para entender os seus planos de governo e te escolha por conta disso? Não, tratar ele com dignidade é pressupor que ele tem inteligência, entendeu? Tratar com dignidade é falar a verdade. Eu jogar a mentira é justamente não tratar ele com dignidade. Então, eu trato ele de maneira digna quando eu digo o seguinte: olha, você precisa mudar isso, isso e aquilo, e eu vou mudar isso e aquilo, e nós vamos fazer isso juntos. Falar pro eleitor que vai ser fácil, que eu vou cuidar de você e que isso é o suficiente, é justamente tratar o eleitor como um idiota. Voltando, parafraseando e irritando o ouvinte, como um retardado. Não vou fazer isso. As propostas nossas, eu vou pegar alguns 3 eixos estruturantes do Brasil. Tá? Um eixo estruturante do Brasil é a questão da segurança pública. O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo e ele está passando por um processo de transformação ele próprio em um narco-estado. Ou seja, há uma infiltração, eu chamo de infiltração horizontal, que é a tomada das nossas cidades, a infiltração no mapa, especialmente pelo Comando Vermelho, em alguns lugares pelo TCP, o PCC menos, mas também, e a infiltração que eu chamo de vertical, que é a infiltração institucional, seja nos espaços de poder público, seja privado. Isso quem toca é o PCC. Isso precisa ser destruído já. Como? 2 maneiras. Você precisa alterar a nossa legislação, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Temos que aumentar as penas e acabar com, acabar e praticamente, não acabar totalmente, mas levar quase ao fim institutos como saidinha e progressão penal. A progressão penal é uma doença e ainda confere um espaço de subjetividade ao juiz que permite que, esse cara que cometeu tantos crimes, solta ele. A saidinha não faz parte da ressocialização? A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Em algum momento esse preso vai sair. Não. Isso é a duração da pena. A saidinha é basicamente você conferir uma saída especial pra ele por alguma razão específica, que eu acho que tem que acabar.
O cara tem que cumprir a pena dele. Não existe prisão perpétua, mas a saidinha não é a resposta à prisão perpétua. A pena é a resposta para não haver prisão perpétua. Ela tem um período limitado de duração. O que nós temos que fazer, isso aqui, é aumentar as penas muito, acabar com esses institutos que fazem com que a pessoa nunca cumpra a pena que já é baixa no Brasil, aumentar a efetividade da atuação da polícia, mudar o inquérito, ter carreira única para a polícia, e aí no enfrentamento ao crime organizado, no primeiro dia do governo nosso, aí sim, tomar uma medida, eu tô falando em colocar o Brasil em estado de defesa, circunscrito às regiões tomadas pelo crime organizado, e aí você colocar as polícias junto com as Forças Armadas, junto com o aparato investigativo que inclui a Polícia Federal, o COAF, que tem que ser reforçado novamente, o COAF foi completamente sucateado e combatido, e aí você pegar todo mundo, você fazer a reocupação territorial de favelas e cidades que hoje estão no mundo comum vermelho. Em uma das falas que o senhor trouxe essa questão do estado de defesa, o senhor diz que tem que prender ou matar todas as lideranças do crime organizado. Essa é a sua visão? É a minha visão, é óbvio. Porque eu vou fazer o quê? Existe uma terceira alternativa para uma liderança do tráfico? Se alguém souber, me apresente. É prender ou matar. É isso. Imagina um líder, imagina a seguinte coisa, um líder de uma cidade como Santa Quitéria, no Ceará, que matou, eu quero comando ele matou eleitores que votavam no prefeito que não era ligado a ele. O que eu vou oferecer para ele? Não, esse aqui eu vou ressocializar ele. Ele matou eleitor, ele foi contratado, ele saiu do Rio com uma turma, foi pra Santa Quitéria, no Ceará, matar eleitor. Esse cara tem que ficar preso por muito tempo, de preferência pro resto da vida, e se ele quiser resistir a isso aí, temos que eliminá-lo, né? Fora da questão da segurança, quais são os outros Eu gostaria que o senhor falasse da reforma do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma, o senhor cita a reforma fiscal, inclusive. Como consertar o Brasil? Essa seria o segundo eixo estruturante que eu comentei. O Brasil, ele tá com uma trajetória de dívida ascendente e estourando. O Brasil é um país que tem muita renúncia fiscal. O Brasil é um país que você tá pegando o aumento do BPC, todo ano aumenta 50, 100 bilhões de reais os gastos com o BPC. Os gastos com o judiciário, nós temos o judiciário mais caro do mundo, os mais ineficientes. A gente tem uma vinculação no orçamento da saúde e da educação que já não está fazendo sentido e estoura a conta pública em muitos lugares, municípios, estados. Isso aí precisa ser corrigido desesperadamente, tem que ter uma resposta. E para falar assim, eu não tô só no papo furado, o nosso deputado federal Kim Kataguiri já tem a PEC protocolada. A PEC que resolve essa questão fiscal, que pega todos esses campos, ela já está protocolada na Câmara dos Deputados, a gente está no processo de código de assinatura, e eu ganhando a eleição, ainda este ano, no período de transição, nós passaríamos isso para abrir um espaço fiscal para quem está nos ouvindo, de 250 a 300 bilhões de reais num orçamento anual. Isso permite que haja a queda de juros, não na marretada, mas a queda de juros consciente, porque a trajetória da dívida muda. Diminuindo os juros, o dinheiro fica barato para as pessoas, e diminuindo os gastos do governo pode começar a reduzir imposto. De maneira inteligente, não marretado ou inventando um número aqui. Isso aqui é uma coisa concreta para fazer. E é isso, acompanhado da famosa agenda de competitividade, que é permitir que abrir e fechar uma empresa seja fácil, contratar e demitir uma pessoa seja fácil, aumentar, graças à capacidade de investimento que você aumenta com o espaço fiscal, capacidade de investimento em infraestrutura, tanto de energia quanto estradas, rodagens, ferrovias, o custo do Brasil diminui, e aí, no médio prazo, estou falando 4, 5, 6 anos, a gente começa a ter um país realmente competitivo, capaz de voltar a se industrializar, você voltar a ter um papel no comércio internacional que não é só o de vendedor de, basicamente, matéria-prima. Tem uma reforma fiscal em andamento que vai mais ou menos uns 15 anos para se consolidar como um todo. Pelo que o senhor disse, vai parar com tudo, então, se eleito for. Como assim parar com tudo? Se diz que vai fazer uma nova reforma fiscal, já estamos em andamento uma reforma fiscal que foi aprovada e tem um longo prazo para implantação. Pera, qual reforma fiscal você está falando? No Brasil. Você está falando de reforma tributária? Tributária. Não, mas o que eu estou falando não é uma reforma tributária, é uma reforma fiscal. É diferente. A questão fiscal é uma questão gastos públicos do governo e gestão orçamentária. Isso seria uma reforma da área fiscal do governo. A reforma tributária é outra área, ela andou. Sim. Tenho críticas, mas ela pode ter algumas... Assim, eu gosto da ideia de você ter uma unificação no IVA, isso aconteceu em vários lugares do mundo. Só que a forma como ela se deu agora, a gente está vendo que a gente tem talvez o IVA mais caro do mundo. E a gente consegue resolver a alíquota do que será o IVA no Brasil se você reduzir a questão fiscal de gasto do governo, que aí o impacto orçamentário é menor e você consegue diminuir os impostos. É isso. Eu só não vou fazer isso de maneira descasada. Está assim, encerrando, já estamos nos encaminhando para o encerramento, mas como estamos falando de plano de governo, eu gostaria que o senhor sintetizasse, se possível, porque falamos sobre segurança, falamos de certa forma fiscal, sobre economia. Uma reforma que engloba a economia, mas a economia tem outros vieses também que precisam ser considerados, e a gente tem outros pontos principais quando a gente fala em campanha, que é o que a gente espera de um candidato que venha à solução,
quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de renda, principalmente, né, para fazer o país girar aqui e conseguir essa visibilidade econômica lá fora também. Resumidamente, quais seriam, então, as principais ações que deveriam ser adotadas e que o senhor pretende adotar caso seja eleito? Vamos lá, saúde. Prontuário único na saúde, desesperadamente, para você criar uma base de dados comum, para você possa atender as pessoas e ter previsibilidade, inclusive na ação de precaver certas doenças que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. O uso de machine learning, inteligência artificial, para você conseguir juntar esses dados do prontuário único, e o uso de agentes de saúde, ou seja, contratar mais agentes de saúde para você não só coletar esses dados, mas ter uma medida clara e direta com o cidadão na ponta para que ele possa receber um tratamento também preventivo. Acho que o preventivo faz com que você salve muito dinheiro e aí possa investir em outras áreas. Uma das áreas que a gente precisa investir é telemedicina, telecirurgias, porque aí você o aluno formado numa faculdade de medicina aqui pode atender à distância, por exemplo, uma pessoa na Amapá. Ele não tem aquele problema de conseguir mandar o médico para lá e para cá, que é um problema grave que a gente tem no Brasil, tá? Incentivo aí na parte também de evitar o surgimento de doenças. Incentivos à alimentação saudável, corte de impostos sobre alimentos, especialmente proteínas, que ajudem a pessoa a ter um tipo de vida mais saudável, aumento de alíquota de impostos sobre alimentos altamente industrializados e que o brasileiro consome e fica mais gordo, fica mais infeliz, gera depressão no fim do dia, presença de políticas ligadas a não só no CAPS, mas presença de políticas ligadas a atendimento a problemas psíquicos como depressão e ansiedade, que diminuem inclusive a produtividade do brasileiro. Isso na área da saúde. A área da educação, vamos voltar para o básico. Método fônico na parte de alfabetização, foco muito grande em alfabetização, matemática e português de maneira clara. Mississippi fez isso nos Estados Unidos, saiu de um dos piores estados nos índices americanos para um dos 5 melhores estados nos melhores desempenhos e provões. Mississippi fez, dá para fazer barato, menos a tablet, mais autoridade do professor, sem celular em sala de aula e sem redes sociais para os alunos. Foco nisso, recuperar a autoridade. Áreas tomadas pelo tráfico que vão ser recuperadas por nós. Presença de escolas militares, elas são necessárias para o estabelecimento da autoridade e figura masculina, especialmente para os meninos que estão naquela fase meio rebelde. Sistema de incentivo para que os melhores alunos recebam bolsas e possam ir para escolas melhores para concorrer em condição de igualdade para as universidades. E ensino técnico muito pesado, igual na Alemanha, para o ensino médio dos jovens. Sobre renda, geração de emprego através de uma política de competitividade. Claro, como eu falei antes, se você aumentar a capacidade de infraestrutura e diminui os gastos estúpidos do governo, você consegue diminuir os juros, dinheiro fica barato, custo do Brasil fica mais barato, você consegue ter empresas que vão surgir espontaneamente, como acontece aqui no Paraná. Outras regiões do Brasil, aí eu acho que o Estado tem que atuar. Eu sou liberal, mas não sou tonto. Acho que o Estado tem um papel econômico para atuar em várias áreas, fazer uma zona econômica especial no Nordeste, aos moldes do chinês, para exportação de produtos industrializados para os Estados Unidos. E aí a gente começar a ter um país um pouco mais equilibrado em termos de modais, transporte, em termos de modelos econômicos em todo o país. E eu acho que aí o jogo vira. E agora a gente encerra mesmo. Deu para condensar bem, acredito que sim. Agora a gente encerra mesmo. Vou até pedir licença aqui para a Regiane e para o Télio por conta do nosso tempo, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a questão de como o senhor pretende chegar a esses eleitores, porque há uma base, o senhor tem crescido principalmente aí entre a geração Z, porém temos outros eleitores de outras épocas, de outros tempos, acostumados a outros tipos de campanha e que nas suas falas muitas vezes podem entender que estão sendo agredidos, né, tratados de uma maneira não respeitosa. Essa é uma estratégia para atingi-los ou como chegar ao voto que o senhor ainda não tem? Eu só estou sendo honesto. Eu não vou ter muita estratégia. Eu vou ser eu. A vida tem que ser autêntica. Isso dá voto? Espero que dê. Agora, com certeza, eu não vou mentir para essas pessoas. Se aí dá voto e mentir, aí é outro jogo. Eu não tô muito nessa vibe, não. Eu ouvi o senhor falando que os seus votos vêm das mulheres, entre aspas, do Lula, né? Que os filhos então estão tendo uma visão diferente e que possivelmente sejam seus futuros eleitores. Isso tá é mais ou menos nesta linha que o senhor está trabalhando. Sim, é o famoso Chico Buarque ao contrário, né? Você não gosta de mim, mas o seu filho gosta. Então a eleitora do Lula no Nordeste, ela tem uma imagem quase divinizada do Lula por lá. O filho dela, entretanto, ele quer emprego, ele quer ganhar dinheiro e não quer ser assaltado e não quer ver o Comando Vermelho tomar a cidade dele. E ele gosta da gente, bastante. Obrigada pela sua participação com a gente essa manhã. Obrigado, foi uma honra, muito boas as perguntas, eu adorei estar aqui com vocês. Gostou do corte? Então siga o canal e não perca os próximos vídeos.